Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Luana Lourenço e eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, deem os likes de vocês aqui, deem as sugestões que vocês querem, principalmente referente a esse edital da Polícia Civil, que vocês desejam saber em relação à discursiva e por aí vai. Neste vídeo de hoje, eu vou falar um pouco do perfil do Sebrasp ao cobrar as suas provas, que ele cobra muito o tema roteiro. Mas se você não assistiu ao vídeo anterior em que eu falo sobre o edital, a pontuação, os critérios de correção e por aí vai, segue o card aqui para que vocês não percam esta oportunidade, tá ok? Vamos à prova da Polícia Civil de 2013, em que fica muito evidente essa questão de ser um tema roteiro, em que a banca já pede para o candidato os argumentos que ela necessita que ele escreva, ok? É muito interessante que vocês possam estar atentos em relação ao comando dessa prova discursiva, em que eu chamo a atenção aqui para dois aspectos. A penúltima bolinha lá de cima, vou marcar aqui para vocês, e a última bolinha, tá ok? Essas bolinhas aqui são imprescindíveis para que você possa fazer a sua prova, entender, ok? Na folha de texto definitiva, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado o texto que apresentar qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre questões básicas para se realizar qualquer prova, seja de concurso ou seja de vestibular. Cuidado ao testar a sua caneta, tá ok? Porque isso ele pode entender que isso é uma identificação do candidato, fica lá um rabisco fora de contexto dentro da sua folha de texto definitiva. Então, a identificação do candidato não é simplesmente você terminar a sua prova e colocar o seu nome ao final desta redação. Cuidado com isso. Último aspecto aqui, que é a última bolinha do comando dessa prova discursiva, ele vai trazer o valor que será atribuído a esta prova, que no caso, em época, eram 40 pontos. Sendo que desses 40 pontos do conteúdo, 2, ou seja, 38 para o conteúdo e mais 2 pontos para a questão dos aspectos visuais do seu texto. Então, se sua letra é legível, não precisa ser linda, mas precisa ser legível. Se você respeita as margens, se você indica os parágrafos, mas também ele vai analisar a estrutura textual. Se você tem uma organização das ideias dentro desse texto dissertativo. Logo após esse comando dessa prova discursiva, geralmente ele traz 1, 2 ou 3 textos motivadores, em que você não poderá copiar dados, copiar trechos dentro da sua redação. Por quê? Porque ele traz justamente falando aqui que o fragmento tem caráter unicamente motivador. Isso então é somente uma inspiração para que você entenda qual é o caminho que ele quer que você siga dentro da sua discursiva. Qual é o tipo de texto? Texto dissertativo. Aquele em que você analisa a situação, você não conta nada, você analisa, faz uma análise de forma impessoal, sem usar as primeiras pessoas, tanto do singular quanto do plural. Você vai sempre falar dos brasileiros como se você não fizesse parte desse grupo. Acerca de que tema? Qual foi o tema da atualidade que ele cobrou na época? Sobre o cerco às armas como estratégia de combate à violência. Lembrando que o texto motivador ele fala justamente sobre esse combate lá da raiz, que são as armas de brinquedo, que a gente precisa combater essa produção para que aquela criança ela não se sinta instigada no futuro a querer fazer uso desta arma, ok? De uma arma verdadeira. E nós chegamos à cereja do bolo nesse texto aqui, aliás, nesse vídeo, em que o tipo de prova que é a prova discursiva do Sebrasp, em que eles amam cobrar,
é a redação roteiro. Por que redação roteiro? Porque aqui ele já estabelece para você quais são os argumentos que ele quer que você aborde dentro do seu texto. Isso quer dizer o quê, Luana? Isso quer dizer que você terá um parágrafo para a introdução e você terá 3 parágrafos para o desenvolvimento, em que esse aqui vai ser o desenvolvimento 1, esse vai ser o desenvolvimento 2 e este vai ser o desenvolvimento 3. E o quinto e último parágrafo, você vai trazer a sua conclusão. Luana, eu já vi casos de redações em que eu consigo agrupar, por exemplo, no mesmo parágrafo, este primeiro item com o segundo item. Poderia acontecer? Pode. Então, em vez de seu texto ter 5 parágrafos, você teria 4. Lembrando que você está unindo o primeiro desenvolvimento e o segundo em um mesmo parágrafo. É o ideal? Não. Quanto ao aspecto de organização, o Sebrasp ele gosta muito que vocês coloquem cada um em um parágrafo, porque isso facilita a vida da banca. Ela bate o olho ali, ela sabe que lá no seu segundo parágrafo você vai falar sobre as percepções diversas acerca das armas de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição, que tem o valor de 13 pontos. Já no seu terceiro parágrafo, você vai falar do desenvolvimento 2, efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo, que tem o valor de mais 13 pontos. E por fim, no quarto parágrafo, você vai trazer o desenvolvimento 3, em que você vai trazer as limitações de uma medida legal, como a proibição da venda de armas de brinquedo, que inclusive é o texto motivador, em que você vai trazer, em que valerá 12 pontos. Lembrando, 13 mais 13 mais 12 vão dar 38 pontos. E cadê os outros 2, professor? Os outros 2 estão aqui, ó, justamente nesse aspecto da apresentação e estrutura textual do seu texto. Vale ressaltar: caso você cometa qualquer equívoco gramatical, que a gente chama de estrutura micro, ele vai descontar da pontuação que você obteve, conforme, evidentemente, ao número de linhas que você escreveu. Isso eu falei no vídeo anterior. Segue o card aqui mais uma vez desse vídeo, para que vocês possam assistir e entender essa fórmula matemática de cálculo de desconto dos erros possivelmente cometidos. Então, ressalta-se mais uma vez, o Sebrasp gosta da redação que a gente chama de redação roteiro. Por que é uma redação roteiro? Porque ela gosta justamente de já evidenciar para o candidato quais são os argumentos que ele quer que o candidato trabalhe dentro do seu texto, porque isso traz celeridade na correção. Isso quer dizer que, ao bater o olho lá no seu segundo parágrafo, se você não falou sobre percepções diversas acerca das armas, infelizmente eu vou ter de descontar desses 13 pontos alguma coisa de você, ou possivelmente não te dar nada, porque você não falou nada a respeito, ou se você foi superficial, descontar aí a pontuação equivalente. Então, gente, no próximo vídeo eu vou fazer este tema para vocês, com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3 e a conclusão. Se você não lembra do texto dissertativo em si, aqui é uma excelente oportunidade para que você possa verificar todas as partes do texto, elaborado por mim, evidentemente, tá ok? Um grande beijo!